sem dúvida. E agora o anoitecer na capital, imagem ao vivo que você está vendo de Porto Alegre, começando a noite de terça-feira com temperatura de 23 graus. E você vai ver hoje. A cultura do campo, melhoramento genético, tecnologias, implementos agrícolas modernos, gastronomia, dança e música. A Expo Inter em Esteio exalta a força do homem do campo. A nova onda, a automação tecnológica vem cada vez mais conquistando espaço no mercado de trabalho. Coação, proposta da Prefeitura quer proibir que flanelinhas atuem em locais públicos da capital. No ataque, Grêmio precisa vencer por 2 ou mais gols para permanecer na Libertadores da América. Esses são os destaques de hoje no Band Cidade. Criminosos incendiam ônibus e deixam passageiros feridos em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Cerca de 30 passageiros estavam dentro do ônibus no momento do ataque. Eles conseguiram escapar pulando pelas janelas do coletivo. Fogo no ônibus da Matias aqui, ó, incendiou. O pessoal tudo lá dentro, lá, ó. Todo mundo pulando, saindo, ó, tá explodindo o ônibus lá. Segundo informações da Polícia Civil, 3 criminosos encapuzados participaram da ação. Um deles teria entrado no ônibus com um galão cheio de gasolina, jogado líquido e ateado fogo sem permitir a saída dos passageiros. Pelo menos 8 pessoas precisaram de atendimento médico e foram encaminhadas ao Hospital de Pronto-Socorro de Canoas. O quadro mais grave é de uma gestante que precisou ser transferida para o hospital universitário. As outras vítimas seguem em observação. As chamas destruíram completamente o veículo da linha Guajuviras Integração, que faz trajeto entre a Transurb e os bairros Guajuviras e Matias Velho. As 2 paradas do terminal Matias Velho, onde aconteceu o incêndio, também foram completamente destruídas. Nas redes sociais, os internautas repudiaram o caso, que é tratado como tentativa de homicídio. Até o momento, ninguém foi preso e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. 6 pessoas foram presas em flagrante por crimes de caça ilegal de animais silvestres no norte do Rio Grande do Sul. Segundo as investigações, os suspeitos utilizavam de forma indevida autorizações de caça de javalis para comprar armas de fogo. Entre os animais mortos estavam perdigões, marrecos, perdizes, cutias, lebres, entre outros. Algumas espécies, inclusive, estão em risco de extinção. A carne dos animais era utilizada em jantares para os quais os criminosos vendiam ingressos. Os valores arrecadados eram utilizados para financiar a caça ilegal. 35 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos municípios de Erechim e Lagoa Vermelha e 25 pessoas são investigadas. Na ação foram apreendidos mais de 100 quilos de carne de animais silvestres e em torno de 50 armas de calibre restrito. Daqui a pouco, Expo Inter 2019. Quem visita a feira tem a oportunidade de aprender e receber dicas que ajudam no campo. E ainda, a tecnologia acaba fechando vagas no mercado de trabalho, mas tem ocupações na indústria que sobrevivem ao longo da história. Uma mulher de 23 anos foi presa na noite passada no aeroporto Salgado Filho, na capital, com 7 quilos de cocaína. O destino da droga era a Europa. Como a jovem, nascida em Belo Horizonte, não foi autorizada a ingressar em Portugal, teve que retornar para Porto Alegre e foi flagrada pelos cães farejadores. A tecnologia que facilita o trabalho e a vida de tanta gente também acaba com muitas vagas de emprego. Mas nem todas as funções podem ser substituídas por robôs ou pela inteligência artificial. Há 20 anos, Luiz trabalha como tradutor de inglês e francês. Com a multiplicação de aplicativos de tradução disponíveis na internet, ele viu os clientes diminuírem. Agora, já teme que a inteligência artificial também comece a oferecer esse tipo de serviço. As facilidades que são oferecidas dá um certo receio de que algum dia eu serei totalmente substituído pela máquina, né? É exatamente o trabalho que exige esforço repetitivo que corre o maior risco de automação. Nessa lista estão, por exemplo, cobradores de ônibus e operadores de telemarketing. O setor de serviços é onde a evolução deve ser mais rápida. Nos supermercados, tem sido cada vez mais comum a presença do autoatendimento no lugar dos caixas. Os aplicativos de entregas vêm se popularizando. No campo, centenas de startups e empresas em fase inicial
tem criado mecanismos tecnológicos para aumentar a produção. Na indústria, a automação é mais avançada em montadoras de veículos e outros setores de maior complexidade. Mas grande parte das fábricas brasileiras ainda usa tecnologia mecânica. E a crise deve adiar a modernização do parque fabril, já que há pouco investimento. Do lado da mão de obra, o longo tempo que milhões de trabalhadores ficam desempregados dificulta na hora de uma possível recolocação. Perdem da evolução dos meios de produção. É uma revolução semelhante à industrial do século XIX, só que numa velocidade infinitamente maior. A chamada inteligência artificial de agora é capaz de criar máquinas com capacidade de aprendizado e compreensão até recentemente exclusivas dos humanos. Um estudo da Universidade de Brasília concluiu que 25 milhões de empregos, ou 54% do total no país, tem probabilidade de 60% a 80% de automação. Portanto, alta ou muito alta. Isso não significa que todos vão ser simplesmente eliminados. Há algumas ocupações em que apenas uma parte pode ser substituída por robôs. 40% do trabalho de um contador, por exemplo. Outras devem ser criadas exatamente por conta da evolução tecnológica. Ter capacidade para ocupá-las pode ser o divisor entre o emprego e o desemprego daqui para frente. Para esta especialista em carreira, é preciso olhar para a tecnologia como uma aliada e não como adversária. O que nós vamos ter que fazer? Nos capacitar, abrir a cabeça, entender que novas profissões vão surgir, que o mercado tem novas necessidades. Basta que você tenha interesse e que você perceba que dali você pode contribuir, pode surgir uma nova carreira. E o que ela está dizendo aí? Estudar, né? Que é o que exige. Os especialistas dizem que para cada emprego que é tirado da indústria como a gente conhece hoje, ou do mercado como a gente conhece hoje, criam-se 3 ou 4 empregos na indústria de tecnologia. Só que é outro tipo de emprego, é outro estudo ou é mais estudo ainda que é exigido no mundo inteiro, não só no Brasil. O governador Eduardo Leite está em Brasília tentando convencer o presidente do Supremo Tribunal Federal a cassar a liminar que descongela o orçamento do Estado para o ano que vem. Osíris Marins, alguma chance de sucesso? Boa noite. Boa noite, Sérgio. Sempre tem chance, ainda mais quando é colegiado. Sim. Aliás, está terminando nesse momento a reunião com o presidente Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal. Obviamente é uma presença institucional do governador do Estado ao lado do Procurador-Geral. Ingressou ontem à noite no Supremo, a ação tem 37 páginas, elenca justamente toda a crise de Estado, passa pelo déficit de 2018, que é de 2,2 bilhões, passa pelo atual déficit até esse momento, que é de 1,7 bilhão, também elenca os 44 meses de atraso de salários dos servidores, né, de parcelamento, melhor dizendo, nesses 44 meses, faz todo um diagnóstico do Estado justamente para ingressar no convencimento do colegiado. Vale lembrar que na última semana o Judiciário Gaúcho acabou concedendo essa liminar para o Ministério Público, descongelando o orçamento. Quando passou na Assembleia Legislativa, já houve muita polêmica, na medida em que seria o orçamento real, congelado, mas havia questionamentos. E acabou esse questionamento se construindo no Judiciário. O governador tem firme convicção de que o colegiado irá derrubar. A própria ação, juridicamente, está fundamentada no fato de que o Judiciário Gaúcho é parte no processo e de que todos os valores foram resguardados de forma tal de que nenhum serviço, seja de Assembleia, do Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas ou Ministério Público, ficaria sem ser concretizado a partir dos valores que ingressaram no orçamento a partir de 2020. Também aponta para que o descongelamento causaria prejuízos para a saúde, educação e também segurança pública. É mais uma página na crise de Estado. O congelamento faz parte do processo de reforma e agora o colegiado que vai decidir, sem data ainda, para a votação dessa matéria. O certo é que está bem fundamentada a ação que foi elaborada pela Procuradoria-Geral do Estado. Vamos aguardar agora, Sérgio. Vamos aguardar. Obrigado, Osíris. O Band Cidade faz um breve intervalo e vai falar de futebol. O Palmeiras enfrenta esta noite o Grêmio pela Libertadores. E tem ainda as informações desta terça-feira na Expo Inter. Quais são as novidades apresentadas nesta edição da feira? Já voltamos. A estação de bombeamento de água tratada São Manuel, em Porto Alegre, foi atacada por vândalos. O local sofreu uma tentativa de furto dos cabos de aterramento no início da manhã de hoje e teve a rede elétrica desarmada.
A polícia constatou que a caixa de entrada do cabeamento, um buraco que tem ligação com a rua, foi utilizada como acesso à unidade. Os vândalos não conseguiram levar o material, mas um dos cabos foi rompido, afetando o abastecimento de água de boa parte dos moradores que vivem na zona leste da capital. A previsão é de que o serviço seja normalizado ainda na noite de hoje. Até domingo é possível conferir as novidades do setor do agronegócio na Expo Inter em Esteio. A feira aproxima os avanços tecnológicos com o campo. Essa é a chance de ver de perto os grandes animais que vivem no campo. Um boizinho pequeno. Ah, tá encantado com o boizinho que nasceu. Muito legais. O que mais gostou da ovelhinha? Eu gostei de dar um carinho nela. De registrar para mostrar para a família a exuberância de uma vaca da raça charolês, que pode pesar até 800 quilos. É diferente dos animais que eles costumam ver próximos de casa ou soltos no campo. Então, para eles entenderem o resultado, o cuidado que o produtor traz e o quão belos eles são, esses animais. Oportunidade também para aprender. Aqui nessa demonstração, o produtor rural recebe dicas de como regular os bicos de um pulverizador, utilizado para aplicar defensivos na lavoura. A ideia é evitar que o produto se espalhe e contamine áreas distantes. Os equipamentos bem regulados, adequados, usados em condições corretas, trazem os índices e as possibilidades de deriva de produtos para índices abaixo de 2%, portanto um risco mínimo de qualquer tipo de acidente aconteça. Lugar para se impressionar com a tecnologia. Os comandos desse trator são feitos a partir de um simples toque na tela. O operador tem que descer, regular, trocar uma engrenagem, por exemplo, para mudar uma relação de semente que ele está colocando no solo. Aqui a gente, através dessa ferramenta, a gente faz tudo do posto do operador, que é o lugar mais seguro e mais confortável, que é o banco do operador dentro da cabine. O exemplar, lançamento na feira, pode custar mais de R$500 mil. E é exatamente o setor de máquinas e implementos agrícolas que mais fatura numa feira como essa. No ano passado foram comercializados mais de R$2 bilhões e 300 milhões de reais. Para essa edição, a expectativa é superar esse valor. O Bruno veio com o pai do interior gaúcho, onde produzem soja. Estão de olho numa plantadeira. Vamos procurar a evolução aí, vamos fechar o negócio. Saborear uma carne de gado sabendo sua procedência. Isso já não é novidade. A proposta da raça Angus, de origem europeia, vai muito além. Estão testando o chamado selo de sustentabilidade, inédito no meio. O objetivo é visitar as propriedades que têm criação e verificar se o produtor atende aos quesitos de respeito ao meio ambiente. Que a propriedade seja uma propriedade que produza ecologicamente correta, que ela tenha as nascentes de água bem preservadas, embalagens plásticas que adquire junto com os produtos, enfim, toda uma preocupação. Nós temos que nos preocupar com o meio ambiente. E nós vamos ao vivo até a Expo Inter em Esteio falar com a nossa colunista de agronegócio, Lizemara Prates. Lizemara, hoje a raça Ultra Black teve o primeiro concurso aí, foi inédito, não é? Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Isso mesmo, faz 20 graus agora aqui no parque, sopra um ventinho, deixa a temperatura mais baixa, a sensação térmica, Sérgio. Foi inédito. Ultra Black é criado nos Estados Unidos e na Austrália. E os primeiros animais que nasceram aqui no Brasil têm 2 anos e vieram para a Expo Inter no julgamento. Então é a primeira exposição Ultra Black da América Latina. Esse julgamento foi feito em lotes, porque como o animal é rústico, um cruzamento de 80% Angus com 20% Zebu, não é julgamento individual. E esse cruzamento, essa ideia é para manter a maciez da raça europeia com a rusticidade do Zebu, para se adaptar melhor ao clima tropical do centro do Brasil. Entre os criadores, o treinador de futebol, Mano Menezes. E quem levou o campeonato de melhor fêmea e melhor macho foi o pessoal de Uruguaiana, da Cia Azul.
Mas também hoje foi divulgado na Expo Inter, Sérgio, a primeira estimativa da nova safra de grãos no Rio Grande do Sul. Deveremos ter recorde na safra de soja, com 19 milhões e 700 mil toneladas, e no total dos grãos de verão, 33 milhões e 200 mil toneladas. E essa previsão anima os negócios aqui na feira. Na entrevista coletiva da Valtra de Máquinas Agrícolas, ouvi a frase de que há um termômetro aquecido para as vendas e que os produtores estão ávidos por novas tecnologias. E no finalzinho da tarde, antes do entardecer, Sérgio, circulando pelo parque, eu vi um assado de carne ovina sendo preparado, que deixou todo mundo por aqui com água na boca. E a Expo Inter é isso mesmo. A gente se delicia com todos os sabores que são servidos aqui no parque. É isso, Sérgio. Filha, obrigado, Lizemara. Bons sabores aí para você. E agora é hora da previsão do tempo. Jennifer Casagrande, este tempo bom aí que a gente está vendo na Expo Inter e em todos os lugares, continua? Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Continua assim amanhã e nos próximos dias. A previsão para quarta-feira é de tempo firme e de temperaturas agradáveis como as que tivemos hoje. Tem possibilidade de nevoeiro na faixa leste, na região central e também na parte noroeste. E ao longo do dia, céu limpo e ensolarado em todo o estado. As temperaturas seguem em elevação, mínimas entre 10 e 16 graus. Máxima de 30 em São Borja, 29 em Uruguaiana, 28 em Santa Maria e aqui na capital, 27 graus. Segundo a SOMAR Meteorologia, no norte do Rio Grande do Sul, o índice de umidade relativa pode chegar a 30%. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o nível ideal vai de 60% a 80%. Desta forma, para quem mora nessa região, é bom se hidratar bastante. A quinta-feira vai ser bem parecida com a quarta e as temperaturas vão seguir em elevação. Mas à noite, uma nova frente fria avança para o sul do estado. Sérgio. Tá certo. Obrigado, Jennifer. Obrigada. É noite de decisão na Libertadores. O Grêmio enfrenta o Palmeiras em São Paulo pelas quartas de final, precisando vencer. O Internacional realizou hoje à tarde o seu último treinamento antes do jogo decisivo contra o Flamengo e contou com o apoio do torcedor. Amanhã, com o Beira-Rio lotado, a expectativa é de reverter a desvantagem que teve no jogo de ida no Maracanã. O torcedor está acostumado aqui, a nossa pegada do jogo, a nossa intensidade. E acho que todos os rivais do Brasil sabem como é o Inter dentro de casa. Então não temos que mostrar nada para ninguém. Só a gente precisa fazer nosso jogo de sempre. Já o Grêmio decide hoje à noite, em São Paulo, a vaga na semifinal da competição. Para isso, o Grêmio é obrigado a vencer. Vitória por 1-0 leva a disputa para os pênaltis. Se o triunfo tricolor acontecer com qualquer outro placar, o Grêmio já avança para a semifinal. Para o jogo, o técnico Renato vai contar com o lateral esquerdo Bruno Cortes, que saiu no confronto de ida após sentir dores nas costas. De resto, o time é o mesmo que disputou a partida de ida. A gente se preparou bastante, a gente aprendeu que nem sempre quando a gente tem o controle da partida a gente vai ganhar, né? Isso foi uma lição pra gente daquela partida, que na nossa concepção a gente teve controle total e a gente buscou nesses dias aí treinar bastante para furar esse bloqueio do Palmeiras. Comentarista e narrador da Rádio Bandeirantes e TV Bandeirantes, Sérgio Boas está aqui com a gente. O Grêmio reverte hoje lá? Tudo bem, Tudo Sérgio? bem, boa noite. Tudo bem. Olha, o Grêmio tem a favor dele, contra ele o placar, mas a favor as últimas decisões. Esse time, esse grupo tem jogado junto há bastante tempo, é um time que está feito a decisões a momentos importantes como esse. Está habituado a decidir. Eu acho que é um fator preponderante que poderá dar ao Grêmio uma condição de reverter o resultado lá em São Paulo. É difícil, claro que é difícil, porque o Palmeiras tem qualidade, tem um técnico experiente, tem o placar de 1-0, mas o Grêmio tem todas as condições de chegar lá na capital paulista, no estádio do Pacaembu, reverter uma façanha, né? Realizar lá uma façanha e trazer a classificação para Porto Alegre. Então, eu vejo com otimismo e até vou te dizer o seguinte, não sei se o Renato não pode mudar a equipe, quem sabe colocar o Tardelli ou o Luan. Uma surpresa de última hora? Uma surpresa de última hora, claro que já trabalhada por ele. O Palmeiras tem uma pequena desvantagem que é jogar no Pacaembu e não no Allianz, né? Lá o estádio está cedido para show, então ele vai para jogar no Pacaembu, expectativa de 35 mil torcedores, né? É um estádio
bem localizado, é um estádio central como o Allianz, e a torcida do Palmeiras também estará presente em grande número. Gramado perfeito, mas dá para acreditar sim no Grêmio. Sem dúvida, um jogão de bola hoje, né? Vamos Sim, lá. é Obrigado, Boaz. A Prefeitura de Porto Alegre está propondo regras para coibir as ações de flanelinhas na cidade. O projeto, que deve ser encaminhado para a análise dos vereadores, tem entre as propostas a legislação que estabelece a responsabilidade da Guarda Municipal na fiscalização. O repórter Jonathan Bittencourt foi às ruas saber dos motoristas o que eles acham da atuação dos flanelinhas. Desde que a Orla do Guaíba foi entregue e revitalizada para o público, milhares de pessoas passaram a fazer desse lugar um point de lazer nos finais de semana. Encontrar uma vaga para estacionar acaba sendo uma tarefa difícil. E é aí que entra o papel do flanelinha. Se eu não pagar R$30 para estacionar, eles acabam causando prejuízo. Então isso é mais do que um estacionamento, é uma extorsão. Estaciona o veículo. Tem trabalhadores bastante que querem ganhar o pão, o sustento de cada dia para levar para casa, mas tem muita gente que se aproveita disso, né? Deveria ter mais era o parquímetro que tu utiliza por um período curto e paga o valor que está cobrado ali, né? O flanelinha na redondeza que eles começam a cobrar em média R$20 para estacionar, né? Que daí já é um absurdo já, né? A situação que é encontrada aqui na Orla do Guaíba também pode ser percebida em outras tantas vias públicas de Porto Alegre. De olho nisso, a Prefeitura pretende encaminhar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores nos próximos dias para proibir a atividade dos flanelinhas. Na visão do município, não é apenas uma questão de justiça com quem acaba sendo cobrado indevidamente, mas também de segurança pública. Esses flanelinhas apresentavam, muitos deles, bêbados, drogados e outros trabalhando para outro tipo de finalidade criminosa. O texto do projeto quer fixar uma multa de R$300 caso o flanelinha seja encontrado atuando nas ruas. Se houver reincidência, o valor aplicado sobe para R$600. O sindicato da categoria diz ter sido pego de surpresa com a iniciativa. Não consegui entender ainda. Isso foi uma surpresa para a categoria, para o sindicato, porque fizemos 2 cursos para nada. Segundo o sindicato, são cerca de 1.400 guardadores de carros que atuam de forma legal em Porto Alegre. A princípio, o flanelinha ali falou que ficava a meu critério dar algum dinheiro, né? Que se fosse final de semana, eles já iam me cobrar na entrada ali, né? Daqui a pouco, a partir das 8 da noite, começa a cobertura completa pela Rádio Bandeirantes de Grêmio e Palmeiras, que jogam às 9h30 no Pacaembu, decidindo a vaga para a semifinal da Libertadores. Sintonize a M640 ou FM 94.9 e acompanhe tudo pela Rádio Bandeirantes. Outras notícias, amanhã no RS acontece às 1h30 da tarde. Vem aí o Jornal da Band, nós voltamos às 6:50 da noite no Band Cidade. Até lá.